Estamos de volta com Conexão pela TV e pela FM 103.3. O nosso assunto de hoje é o desempenho da economia gaúcha em 2013. Nossos entrevistados aqui no estúdio nos ajudam a entender melhor como foi o ano para os gaúchos. Lilian, então, conta pra gente como é que foi a evolução do salário dos trabalhadores neste ano de 2013. O rendimento médio real das pessoas ocupadas em setembro de 2013 foi de R$ 1.860, sendo que os trabalhadores empregados no setor privado tiveram uma renda média de R$ 1.561. Nos últimos 12 meses, um aumento médio de 6,2%. Já no setor público, essa renda foi de R$ 3.241 e a média de 10,4% de aumento nos últimos 12 meses. Vamos falar um pouquinho agora de importação e exportação, então, agora com a Jéssica. Como é que foi o desempenho, então, do setor externo e quais foram os principais produtos importados e exportados? Bom, a gente vê que houve um aumento do valor das exportações de janeiro até junho deste ano, passando de um pouco mais de US$ 1 bilhão em janeiro para 3,6 bilhões de dólares em junho, e em julho ela teve uma queda passando para 1,8 bilhões de dólares. Os produtos que foram mais exportados foram a soja, né? E os produtos que foram mais importados foi o óleo bruto de petróleo. E Lilian, quais os principais destinos e origens, né, das exportações e importações gaúchas? Nosso principal destino é a China, que representou 3,9 bilhões de dólares na exportação. Isso dá em torno de 22%. E, basicamente, são grãos que a gente exporta para eles. A soja, principalmente. E também para o Panamá, que é o fumo, que ficou em torno de 1,6 bilhões as exportações. E nas origens a Argentina, que daí nós importamos 2,8 bilhões de dólares. E esqueci o próximo. O professor pode ajudar, eu acho, de repente, a origem das exportações além da Argentina. Sim, aí você tem a Nigéria. A Nigéria, né? Que a Nigéria, a rigor a Argentina, ela é mesmo equivalente à China no sentido inverso, ou seja, o Rio Grande do Sul exporta para a China mais ou menos o mesmo percentual do que o Rio Grande do Sul importa da Argentina. Em torno de 20%, como foi comentado. Então, basicamente, é isso. E o segundo é a Nigéria, que é óleo de petróleo, óleo combustível, né, que entra para o estado do Rio Grande do Sul. Vamos saber agora das contas, então, né, do estado, né, se com importações e exportações elas estão melhorando. Jéssica, tem evoluído, então, as contas públicas aqui do estado do Rio Grande do Sul? Os principais impostos arrecadados pelo estado, quais foram? Sim. O principal imposto arrecadado pelo Rio Grande do Sul é o ICMS. Ele tem o valor dele nominal aumentou 26% na arrecadação, no caso. E sobre a dívida pública, ela tem aumentado consideravelmente nos últimos 40 anos. O montante dela já chega a 47 bilhões, sendo que nos anos 70, quando ela iniciou, quando começou a situação de crise mesmo, ela estava em um pouco mais de R$ 1 bilhão. Então ela aumentou consideravelmente. Só que esse aumento, nesses últimos anos, muito foi devido ao fato dos juros e correções monetárias por conta de renegociações com a União dessa dívida. E, por conta disso, a gente vê que diminuiu bastante os investimentos no Estado, né? Que é decorrente desse aumento considerável da dívida. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, no governo do Fernando Henrique Cardoso, houve uma renegociação da dívida de todos os estados e essa dívida foi passada para a União. Então, a rigor, os estados agora têm uma dívida em relação com a União, porque o que acontecia antes? O Estado emitia título de dívida e era a mesma coisa parecida com emitir moeda. Quer dizer, os estados teriam condições de usar os bancos estaduais na forma de emitir moeda para se financiar os gastos dos estados. Eles controlavam tudo daí. Exatamente. E aí a ideia era exatamente passar para a União, e a União passa a ter o controle sobre isso. E claro que vários bancos estaduais acabaram sendo liquidados, né, ou vendidos para outras instituições financeiras. E tanto que quando houve esse acordo dessa renegociação, a União tomando conta das dívidas, então,
foi indexada, então, uma taxa de juros que ela fez com que, por um tempo curto, foi um alívio para o Estado, mas depois, por conta dos juros, foi aumentando muito. E até hoje tenta-se renegociar essa dívida, essa taxa de juros. Bom, então, para finalizar, professora, eu gostaria que tu falasse das perspectivas, né, da economia gaúcha para 2014. A previsão é que você tem que o ano de 2013 fecha mais ou menos com 3 vezes a mais do que cresce a economia brasileira. Embora a previsão da economia brasileira também não é muito lá favorável, né? Estima-se em torno de 2,5% de crescimento do PIB do estado quer dizer, do Brasil. E o Rio Grande do Sul passaria a crescer mais ou menos 3 vezes a mais que isso. Então, basicamente, essa é a perspectiva para o crescimento do produto do Estado. Bom, a gente agradece, então, a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada. Okay. Muito obrigado a vocês pela... Até a próxima. Até a próxima. E a seguir tem o quadro Toque e Conexão com Camila Keu. Ela vai falar sobre a vida e a obra do cineasta norte-americano Woody Allen. A gente já volta.